Três Pontos, um programa da Universidade Aberta. 3 aspectos sobre um tema da atualidade serão esmiuçados por um especialista. Hoje, para nos falar da alimentação saudável, temos como convidado o Vítor Dauphiné Barros, nutricionista da Lemon People. Como podemos definir uma alimentação saudável? Eu diria que é cumprir com pelo menos 2 pressupostos. Primeiro pressuposto, comer comida. E isto pode parecer um pleonasmo ou uma coisa sem sentido, mas já vamos lá voltar atrás. Mas primeiro é comer comida. A segundo é comer muito mais alimentos de origem vegetal do que de origem animal. E a proporção é 75% do peso total que nós comemos deve ser de origem vegetal e 25% de origem animal. Isto não quer dizer que os alimentos de origem vegetal são mais importantes do que os outros. Quer dizer simplesmente que para ter todos os nutrientes que o meu organismo necessita e que estão nos vegetais, eu tenho que comer muitos. É muito mais fácil satisfazer as minhas necessidades nos nutrientes que caracterizam os alimentos de origem animal. Eu tenho que comer pouco e já fico satisfeito. O organismo já tem o que quer. Já tem o zinco que quer, já tem o selênio que quer. Enquanto nos vegetais é muito mais difícil, eu tenho que comer muito mais. Portanto, é uma necessidade fisiológica, não tem nada a ver com a cultura, tem a ver com o funcionamento da nossa biologia. Voltando a comer comida. Então o que é comida? Nos tempos de hoje pode ser confuso, porque a comida está muito industrializada. E, portanto, se as pessoas se estão a hidratar, por exemplo, quando falo de comidas e bebidas, se as pessoas estão a hidratar cada vez mais bebendo outras coisas que não água, muitas vezes estão a violentar a sua biologia. Porque nós não fomos feitos para nos hidratarmos com bebidas com água açucarada, que é o refrigerante. E se não é água açucarada, é água com edulcorantes, que são substâncias também, que não são naturais. Quer dizer, algumas até podem ser, mas naquelas concentrações não. Que são adicionadas à água para lhe dar um sabor. E depois põem lá uma substância para dar, às vezes, uma cor, uma textura. Não é? E, portanto, essas substâncias todas, no nosso organismo, vão produzir um efeito que não é o efeito da água e é um efeito pernicioso. Nós sabemos que temos limites muito estreitos para o consumo de açúcar e é um bocadinho assustador, no último inquérito alimentar nacional, ver a quantidade de açúcar que é ingerida a partir de refrigerantes pelos adolescentes. É muito. De que forma a internet tem contribuído para alterar a percepção das pessoas sobre a alimentação saudável? Bem, efetivamente, nós sabemos que a internet tem uma influência enorme sobre tudo, quase tudo, não é? No nosso dia-a-dia, não é? Nós temos a internet das coisas, não é? Quer dizer, entra-nos por todos os canais possíveis e imaginários da atividade humana. E na alimentação também, como é evidente, não é? Por exemplo, as redes sociais são talvez o lugar onde há mais preocupações em relação à influência negativa da informação que pode estar lá. Porquê? Porque muitas vezes estão chamadas celebridades, não é? E nós sabemos que haver, às vezes, milhões de seguidores, não é? De uma só pessoa, cada gesto que ela faz, cada escolha que ela faz, nomeadamente também na alimentação, tem repercussões nos comportamentos das pessoas. Também porque a imagem física das pessoas também é muito valorizada e a imagem física é valorizada não propriamente uma imagem normal, não é? Mas uma imagem que é difícil de atingir e que tem implicações alimentares. E, portanto, isto levou a que se fossem feitos bastantes estudos. Nós temos neste momento já a informação para perceber que as autoridades de saúde podem e devem tomar iniciativas. Essas iniciativas passam não por cancelamentos, não é? Não por perseguir as celebridades. Nós não queremos. Eu, pelo menos, não represento nenhuma autoridade de saúde, mas enquanto nutricionista acho que a atitude correta é dar literacia digital em saúde às pessoas, portanto, desde o início, e tentar convencer estas celebridades que elas têm as responsabilidades. Portanto, as celebridades são um tema, não fica por isso, faça também pela própria política de comunicação de grandes empresas, de grandes grupos, porque aqui a internet é um veículo extraordinário de publicidade. E uma coisa é falarmos de pequena indústria alimentar, outra coisa é falarmos de grandes indústrias alimentares, brutais, não é? Que têm recursos imensos e que estão identificadas, quais é que são aquelas que podem ter um efeito mais coercivo nos comportamentos alimentares das pessoas. E, portanto, nós sabemos que sim, que pode ter um efeito negativo. Empoderar as pessoas é um caminho, também muito importante, porque nós sabemos que quanto maior a literacia digital,
mais as pessoas se protegem. Pode uma educação nutricional desde a infância contribuir para a construção de uma relação equilibrada com a comida? Nós queremos acreditar que sim, quer dizer, infelizmente, para nós dizermos cientificamente sim é verdade, e não temos uma postura que é de bom senso, não é? Pois, dependendo de tosse pepino, não é? É evidente que se eu ensinar as crianças a alimentarem-se bem, quanto mais cedo possível, elas vão ser adultos que se alimentam melhor do que se não acontecesse assim. Mas para provarmos cientificamente, nós precisamos de estudos longitudinais, estudos que acompanham uma população desde cedo ao longo da vida. Nós não temos estes estudos longitudinais em Portugal, temos alguns estudos que tiveram, penso eu, à volta de 10 anos a seguir, população jovem, e ao longo de 10 anos mostra-se isso, quer dizer, se nós começamos com intervenções precoces, explicando às crianças de forma muito prática como é que se alimentam bem e tivemos role models, pessoas porque as crianças são muito sensíveis a isso, não é? Eu não consigo educar para a saúde em casa o meu filho se eu não o praticar. As crianças detectam a dissonância com uma grande facilidade, portanto é escusado atos de cinismo ou em casa de Ferreira Espeto de Pau, ou faz o que eu digo, não faz o que eu faço, porque aí não funciona. E é por isso que muitas vezes não é fácil conseguir que as crianças adiram, porque muitas vezes as suas referências não se comportam conforme o discurso indica. Portanto, se nós formos coerentes no comportamento com as crianças, elas aderem, e elas, como têm por referência aquelas pessoas, os adultos, os professores, etc., de certeza que esses comportamentos vão perdurar no tempo, não é? Os tais estudos que eu falava, que são poucos, com uma década, mostram que efetivamente que têm efeitos positivos. Agora, nós precisamos, para dizermos que cientificamente que sim, é que é verdade, que está comprovado, precisamos de maior investimento nesses estudos, que como lidam com questões que são consideradas do bom senso, que é de bom senso que isso vai acontecer, para que é que vamos estudar? Não é? Para que é que se vai gastar dinheiro, não é? Mas é como eu ouvi dizer durante muitos anos, até em 2016, penso eu, que se fez o segundo inquérito alimentar nacional. O primeiro tinha sido feito nos anos 60, e toda a gente dizia, quando se falava sobre a necessidade de fazer um inquérito alimentar, toda a gente sabe que as pessoas comem mal. Mas as coisas não funcionam assim. Nós precisamos de dados para decidir. Toda a gente concorda com isso. Não se vai tomar decisões importantes, nem fazer investimentos importantes sem dados concretos. Chegámos ao final deste programa dedicado à alimentação saudável. Não se esqueça que pode ouvir em plataformas de podcast e videocast. 3 pontos: a Universidade Aberta e a atualidade. Até breve!